Olá, boa tarde. É, Estamos dando sequência, né, à nossa segunda fase das reuniões do LAIRP. Essa segunda fase, ela tem como objetivo apresentar os trabalhos dos nossos egressos, né, os trabalhos de pesquisa, pesquisas que foram iniciadas de alguma forma, né, no ambiente do LAIRP, no ambiente da UF Campus, do CHT, e que agora estão dando frutos, né? Os nossos pesquisadores estão seguindo em frente, cada um com seus objetivos. Hoje, nós temos duas ex-orientandas minhas, né? Duas alunas do curso de História da UF Campus, e, assim, são duas alunas que me acompanham há algum tempo, desde o início, né? Então, quando os trabalhos foram desenvolvidos, cada um em seu estágio, né, em seu tempo, todas as nossas discussões, né, acerca do conceito de história regional, em suas relações ou não com o patrimônio, na verdade, a gente faz mais discussões sobre a história regional, né, estavam no início, né, ainda estão em análise, estão sendo problematizados, mas os dois trabalhos hoje apresentados são, assim, bem característicos da fase inicial das pesquisas do LAIRP, de quando estávamos agregando mesmo conhecimento, bibliografia, conhecendo a historiografia sobre o tema. Esse processo se deu tanto comigo, com os meus orientandos, né, muitos deles aqui, e com os já egressos, como a Mariana e a Fernanda, e também entre eu, Suzana e Isadora, né? Então, é um processo que ainda está em desenvolvimento, em gestação, mas já vem dando frutos, né? Como a gente está vendo, com a apresentação dos nossos alunos e ex-alunos. Vamos começar por Fernanda Fonseca. Fernanda Fonseca foi minha orientanda de TCC, né? Desenvolveu um trabalho bem legal, e o trabalho da Fernanda tem muito a ver com a pesquisa que eu estou desenvolvendo ainda no momento, né? Que é o estudo sobre criminalidade do século XVIII para o XIX, em Campos, né? O conceito de crime, o conceito de justiça, as relações com essas características costumeiras de antigo regime que adentram ao século XIX, e ainda o toque da pesquisadora, né, da Fernanda, que ela faz uma discussão de gênero, né, que é um processo crime de um estupro de uma criança, e bem interessante o trabalho da Fernanda, porque ela também conversa com a questão dos jornais, a importância que os jornais já tinham para o século XIX. No segundo momento, a Mariana Salvador, que foi minha orientanda de TCC, licenciatura e bacharelado, foi minha orientanda de PIBIC, CNPq, né, uma bolsa oferecida pela Fiocruz, de um projeto que eu fazia parte, coordenado pelo professor Luiz Otávio e pela Gisele Sanglar. E Mariana, como bolsista, fez um trabalho também bem legal de pesquisa, sob minha orientação, sobre a Santa Casa de Misericórdia de Campos, e mais especificamente, depois que as pesquisas tomaram um rumo mais profundo, ela se dedicou ao asilo, né, ao asilo da Lapa, que nós encontramos no arquivo da Santa Casa um livro com as expostas e as órfãs do asilo, né? Isso, uma preciosidade, uma fonte inédita. A fonte da Fernanda Fonseca também é inédita. Então, hoje aqui nós temos dois trabalhos que se deitaram sobre fontes inéditas e produziram trabalhos bem legais. Tá? E só para terminar a apresentação, tanto o trabalho da Fernanda quanto da Mariana dialogam com o conceito de história regional e o conceito de regionalismo. Ainda que esteja em gestação, porque foram um dos primeiros trabalhos, né, dois dos primeiros trabalhos, a gente vem dialogando até hoje sobre como essa questão da história regional e principalmente a concepção dos regionalismos, essa herança de antigo regime, essa herança política de antigo regime, é importante para se pensar esses estudos sobre a região que elas estão estudando, tá? Então, sem mais delongas, a gente começa com a Fernanda Fonseca,
uns 15 minutinhos, né, Suzana? Foi o que a gente pensou, né? E depois a gente passa para a Mariana e depois a gente abre para o debate. Pode ser assim? Então, Fernanda, a tela é toda sua. Boa tarde para todos. Todos me ouvem bem? Sim. Tá, obrigada. Vou agradecer a oportunidade de ser convidada para esse momento. Me senti muito privilegiada, porque tinha um tempo que eu não falava academicamente, então me senti um pouco insegura, mas estamos aqui. Agradecer ao laboratório, ao LAIRP, e também ao pessoal do GIAR, que são meus conhecidos de grupo de pesquisa. Enfim, vamos prosseguir. Meu trabalho de conclusão de curso e propriamente minha pesquisa, ela se denomina Construção da Justiça e Sociabilidade no Processo de crime sexual da Comarca de Campos de 1879. Eu demarco esse ano porque eu trabalhei só com um processo crime, até pelo espaço que um trabalho de conclusão de curso ele demanda, não tem como eu analisar vários processos crimes, mesmo que eu tenha catalogado vários, porque qual é a história da minha pesquisa? Eu sempre fui muito interessada nessas questões de criminalidade. Sempre achei muito curioso estudar como essas criminalidades decorrentes da linha histórica são interessantes e curiosas para mim. E eu estava lá no arquivo estagiando e eu queria trabalhar com uma fonte de lá. E eu queria ser muito orientada para a Cláudia. Então a Cláudia falou, procura uma fonte propriamente do século XVIII, ou do XIX no início. E eu queria trabalhar com questão de gênero. Como foi isso? Aí eu fui lá na sala de processo crime, lá do arquivo público, e eu achei os processos de estupro e defloramento, porque a Ana Luísa, ela também estava pesquisando sobre isso no momento. Eu ajudei ela nesse processo. Então, enquanto ela procurava o dela, eu fui lá e achei esse. Por que chamou minha atenção? Porque era uma criança. Eu falei, nossa, um processo de estupro, uma criança de 5 anos. O que me chamou a atenção também, porque todo mundo mesmo nesse processo crime vem descrevendo a criança como parda. Então, olha, como uma criança parda, uma criança parda também é uma família parda nesse momento, que ainda anterior à abolição da escravidão, obviamente, como que ia ser retratado nesse processo. O que me chamou a atenção, então, foi por ser uma criança, por ser descrito como parda, e também aonde foi, que foi na freguesia Santo Antônio de Guarulhos, que onde hoje é Guarulhos. Eu pensei, afastada da cabeça da comarca, que no momento era a freguesia de São Salvador. Aí eu pensei todos esses fatores e levei para a Cláudia cheia de ideias, pipocando na minha cabeça, tipo, Cláudia, o que eu faço com isso? Aí ela me falou que eu teria que estudar o Código Criminal de 1830, porque era o que estava sendo utilizado nesse período. Então, a minha pesquisa são sobre esses fatores. Eu me debruçar sobre o Código de 1832, sobre o processo do Código de 1830, o Código Criminal de 1830, o processo do Código de 1832 e depois a reforma do processo do Código Criminal de 41, que eu tinha que procurar como é que ia ser assimilado e retratado esse tipo de crime de uma criança. Pela moralidade que eu fui pesquisando, a partir das minhas leituras, eu percebi que pela moralidade cristã ocidental daquela época, que também atingia as codificações, atingia também os discursos jurídicos e os discursos médicos, porque teve um corpo de delito nessa criança, curiosamente teve que ser respondido pelo pai, porque a criança não foi diretamente com a violentada, porque a violentada era uma criança, então o pai respondia a todo momento. Então todos esses fatores foram me deixando muito curiosa de escrever sobre isso. E o que também é curioso na minha pesquisa é que ela foi arquivada em menos de um mês. Geralmente, os processos crimes, eles são bem longos, tipo 50, 100 páginas. O meu só tem, se eu não me engano, exatamente, são 13 páginas, é bem fininho. Por quê? Porque o réu foi morto. Ele foi morto, não, foi assassinado. No mesmo local que aconteceu o crime de estupro, que foi na fazenda
eu não vou lembrar o nome dele agora, mas também não faz diferença, era um membro da boa sociedade. Então, eu estudei na minha pesquisa sobre esse conceito de o que era uma boa sociedade, utilizei o Orloff, com certeza. Conclusão da minha pesquisa de como essa sociabilidade de um membro da boa sociedade influenciou nessa narrativa jurídica e nessa investigação desse crime. Por quê? Ele, o réu, trabalhava na Estrada de Ferro do Carangola. Essa Estrada de Ferro ficava na freguesia Santo Antônio de Guarulhos. Então, ela foi inaugurada, uma parte dela, pesquisei sobre isso recentemente, uma parte dela tinha sido inaugurada 1 ou 2 anos antes, e a continuação para ligar para o Espírito Santo, para Minas, estava sendo feita ainda, então a estrada estava sendo realizada sua construção. Essa estrada de ferro ela tinha um objetivo de fortalecer os poderes políticos e econômicos entre Campos e essas regiões. Então, um crime de estupro que aconteceu uma criança com trabalhadores dessa estrada de ferro que ainda estava em construção chama muita atenção. Isso tudo eu fui pensando no decorrer que eu ia estudando. Como que isso foi assimilado? Então, se conta no processo crime que o que chamou minha atenção, na verdade, foi que logo que eu peguei esse processo, fala do monitor campista. Falei, monitor campista, eu fui ver que primeiro a notícia do crime não foi conhecido pela investigação, mas sim porque saiu uma notícia do crime, porque não estava se abrindo o processo desse... a denúncia não foi atendida pelo subdelegado. Que o pai foi esse subdelegado falar de que a sua filha tinha sido violentada, falou que foi Manuel Rodrigues, que é o nome do réu, porque a sua filha fala que foi Manuel Rodrigues, e a todo momento no processo do crime, as testemunhas afirmam que foi Manuel Rodrigues, porque ele andava com a criança, para aliciar essa criança, a própria menina fala e os testemunhas vão falando. Não sei se as testemunhas falavam entre si para criar uma narrativa, não tem como saber muito bem disso, mas vão falando que o Manuel Rodrigues ele aliciava essa criança porque ele era padeiro, então ele chamava para ela comer pão e aconteceu esse crime ali, perto dessa estrada de ferro e nessa propriedade desse membro da boa sociedade. Aí minha principal objetivo era falar sobre isso, falar sobre essa narrativa jurídica, eu analiso o corpo de delito, que tem aquelas perguntas bem definidas de foi a cópula carnal? Foi uma cópula carnal com violência? Aí o pai vai respondendo e falando que contra a filha. É bem descritivo, é um pouco até desconfortável, mas é um modo ofício de trabalhar com criminalidade. Falando que contra a filha com as partes sangrando, que a filha chorava, e que aí nesse mesmo corpo de delito ele vai falando que ele levou a filha junto para o subdelegado ver e não foi atendido, que passavam-se dias e não abriu o processo, e por isso que ele foi no jornal Monitor Campista. E foi interessante que eu queria muito achar essa notícia quando eu vi lá no processo que tem no Monitor Campista. Falei, gente, eu preciso achar essa notícia que vai até me ajudar a ver como que essa sociedade oitocentista ela vai assimilar esse crime, porque hoje em dia já é muito bizarro a gente saber de pedofilia. Naquela época não tinha essa denominação pedofilia. Tanto que por isso que eu tive que procurar no Código Criminal como que foi assimilado esse crime. Não era um estupro de maioridade, era um estupro de vulnerável. Não tinha, com certeza, esse tipo de criminalidade para se tratar, nem no processo, nem na reforma depois de 41, não se atingia dessa forma esse crime. Então, o que eu achei mais ou menos, em várias aspas, que chegava um pouco perto do que a gente tem de pedofilia, eu fui no capítulo 2 do Código Criminal, que ele se denomina dos crimes contra a segurança da honra. Aí você já vê que tem toda uma questão moral em cima dessa criminalidade da mulher, a questão de honra. Eu achei o título do capítulo 2, então achei o artigo 219 e o artigo 224, que fala
de que previa o estupro e defloramento de uma mulher virgem menor de 17. Então, aí se enquadrava sobre essa questão do estupro dessa criança, mas não fala o que acontecia se fosse um estupro de um vulnerável de uma criança. É só menor de 17, era considerado estupro. Mas essa questão já envolvia mulher de 17 anos, século XIX, já era uma adulto, não tinha essa ideia de adolescência. E o artigo 224, que eu também utilizei para analisar esse crime, que previa o tratamento como crime de estupro, o homem que seduzia a mulher menor de 17 com comprovação de cópula carnal dessa relação através de exame de corpo e delito. Ainda tinha essa questão de ser comprovado com corpo e delito se realmente aconteceu essa questão da violência. E você para pensar, tá, e quem fazia esse corpo e delito? Quem eram esses médicos? De onde eles vinham? A maioria deles eram da Santa Casa, e eu também tentei analisar, procurar saber sobre os dois médicos que faziam esse tipo de procedimento, como que foi feito uma criança, mas eu não achei muito descritivo, era tudo muito automático, não é automático, era tipo um padrão, eram perguntas respondidas e procedimentos a serem feitos. Aí tá, foi comprovado, foi porque o que é interessante nesse? Que a pressão social que foi feita através da notícia que saiu no jornal. Porque como o Monitor Campista, em 1879, já era um jornal bastante conhecido, porque ele foi inaugurado em 1832, então em 79 ele já era de grande circulação, já era conhecido, já tinha o seu nome na cidade. Então, com esse periódico, ele foi importante nesse momento, porque se não fosse circulada essa notícia, não vou falar com certeza, mas provavelmente a notícia do crime, o crime ele não ia abrir para investigação e nem um processo criminal, por todos os fatores que eu já citei. Então, minha pesquisa se deparou mais ou menos com esses fatores de boa sociedade, de sociabilidade, de analisar os códigos criminais. Eu também, na época, cheguei a olhar os ordenações filipinos, porque eu fiquei curiosa. Gente, será que os ordenações filipinos teria como ter esse tipo de crime sexual contra crianças vulneráveis? Não, nunca foi citado. Então, a minha pesquisa, hoje, eu não vou só utilizar essa, porque é muito delimitado, já foi resolvido, eu já descrevi. Então, a minha pesquisa hoje para mestrado e afins é sobre essa questão de criminalidade. Não vou só parar no estupro de vulnerável, mas é muito interessante essa questão. Eu posso reutilizar essa fonte, mas com várias outras interpretações e conceitos que eu estou estudando no GIAR. Na época, eu queria muito que tivesse um GIAR e reuniões que ia esclarecer várias coisas, ficar bem melhor no trabalho. O meu trabalho tem seu valor, reconheço hoje. E qualquer contribuição que vocês tenham para me falar e qualquer dúvida que eu consiga responder, porque, né, é um constante aprendizado. E é isso. Meu trabalho é mais ou menos sobre isso. Muito obrigada. Ótimo, Fernanda. Depois eu vou fazer uns comentários, mas depois que Mariana apresentar. Agora a gente passa para Mariana, que hoje é doutoranda do programa de pós-graduação de História da Ciência e da Saúde da Fiocruz. E ela tem um caminho muito bem percorrido dentro desse tema e da nossa bolsa de PIBIC, né? Esqueci de falar isso. Mariana, fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde, Cláudia, boa tarde aos colegas do LAIP. Foi interessante o que a Fernanda falou agora, né, que também na minha época eu não tinha o LAIP, então só era a Cláudia. E a pesquisa começou realmente com a iniciação científica da Fiocruz. A ideia era estudar assistência no norte fluminense. Aí a Cláudia, né, se tornou professora, né, da UF de Campos, e nós concentramos em Campos, né, esse estudo sobre assistência. E nós escolhemos a Santa Casa, né, por ser a instituição mais importante, né, desde o fim do antigo regime, né, ela foi fundada no fim do século XVIII. Eu ia até pedir desculpa aos colegas do LAIP,
porque eu tive que fazer um recorte, né, na pesquisa e voltar um pouco para essas ideias dentro de história regional, né? A minha pesquisa em si não é dentro de história regional, mas dialoga, como a Cláudia falou no começo, dialoga muito, né? E hoje, com conversas extras com a Cláudia, a gente tem chegado a conclusões muito, muito valiosas, né? No caso do meu trabalho. Eu intitulei essa apresentação como Montando Redes Regionais, um estudo de caso sobre o asilo da Lapa em Campos do Goytacazes, né? Bom, eu gostaria de versar essa comunicação sobre a fundação específica do asilo, né, Nossa Senhora da Lapa, destino de meninas órfãs e expostas da cidade de Campos, né, com ênfase em seu papel para as redes de clientela e sociabilidade dos irmãos da Santa Casa de Misericórdia de Campos, na gerência dessa nova instituição em meados do século XIX, né. Nesse ponto aqui, eu objetivei compreender a ligação entre essas redes de clientela, né, vistas, né, numa estrutura antiga, de antigo regime, e as sociabilidades oitocentistas, né. Tais relações estavam fundadas em atividades assistenciais, e os vínculos resultantes incluíam trocas de favores no âmbito local, visando alcançar novos patamares sociais e políticos, né. Local, porém, isso se estendia para a província, né, e entre outras instituições também em Campos, né, não só a Misericórdia, mas a gente tem a Câmara, a gente tem sociedades filantrópicas fundadas no 19, né, ou novos espaços associativos, como eu deixei aí também bem claro. Para tanto, analisaremos os dados referentes ao citado recolhimento e as suas internas, contidos no livro de registro, né, que é datado, né, foi essa fonte que a Cláudia também citou aí no início, nós encontramos ela na Santa Casa, nas 2 e únicas vezes que conseguimos entrar no arquivo da Santa Casa. É um registro muito, muito importante, não só do ponto de vista assistencial, mas sobretudo uma análise social dessas moças, né. É uma fonte muito extensa, né, ela tem praticamente 100 anos aí de registro, de 1864 a 1962, então nós passamos por períodos muito significativos, né, na história brasileira, e eu acho que é muito importante, eu acho que se faça outros trabalhos sobre essa fonte, né, não só, como eu disse, na temática de assistência, pobreza, enfim, mas social também. Bom, o livro de registro e os relatórios da Misericórdia, né, e aí, nessa apresentação, eu vou falar um pouco mais do período dos anos 60, né, que é do Comendador Paraíba, como provedor, mas o contato que eu tive com esses relatórios está datado mais ou menos dos anos 40 aos anos 60, então a gente tem 20 anos aí de relatórios, com algumas lacunas, né, eu não tenho, digamos, completo todos esses anos, mas são relatórios também muito interessantes, né, para ver as diferentes administrações, como se deram as mudanças dentro da Misericórdia, não só do ponto de vista para esses expostos, mas também para o hospital, né. Enviados e aí esses relatórios, eu ia falar isso depois, mas eu vou falar agora. A importância deles é não só institucional, mas a gente tem um caráter político muito importante, porque além de ser produzido pelos próprios irmãos da Santa Casa, e, enfim, percorrer esse âmbito, eles chegam à Câmara local e aos poderes provinciais. Por quê? A partir de 1848, se instala uma lei provincial de que tanto os hospitais, misericórdias, casas assistenciais, de modo geral, no Império, deveriam mandar relatórios anuais das suas atividades ao presidente de província. Então, a gente tem uma fonte que dialoga com diversos interlocutores, né, e aí está o peso político também, né. Bom, os cuidados com os expostos sempre representaram uma questão cara aos provedores e aos confrades da pia instituição campista, de modo que, nos primeiros anos da década de 60, a concessão de um antigo seminário inicia o processo de instauração do Asilo da Lapa, espaço que tinha por compromisso manter e educar as órfãs e expostas desvalidas. Assim, a inauguração do recolhimento se dá em 23 de junho de 64, sob a provedoria do comendador José Gomes da Fonseca Paraíba, médico e figura expressiva da sociedade local. Conforme sugerem as fontes, a partir da organização assistencial dessa obra,
O Provedor Paraíba recorre às suas redes regionais e provinciais para angariar benesses da Santa Casa Campista e estabelecer laços de clientela. Bom, na verdade, eu peguei alguns casos, né, 3, né, em específico, encabeçados pelo Paraíba, né, de 3 personagens, que eu encontrei ao longo da pesquisa, não só nos relatórios, né, da Misericórdia, mas em outras fontes também, né. Bom, a seguir trarei trarei exemplos para ilustrar as condutas filantrópicas e políticas desses homens, encarnadas no Comendador Paraíba, no doutor Francisco Portela, no doutor Cecioso Moreira de Sá, ambos aí médicos, tá? E o terceiro e último, no caso aqui, doutor José Fernandes da Costa Pereira, né? Esse era advogado, não era médico. De acordo com os relatórios da instituição, a proposta de um regulamento interno para o Asilo da Lapa foi apresentada pelo então irmão Francisco Portela. Embora o pedido para organizar o ensino para as órfãs tenha partido do próprio Provedor Paraíba. E aí a gente vê um avanço também na assistência a esses esposos, porque já não era só manter, ou alimentar, ou vestir, né? A educação entra de forma muito importante nesse momento, né? Alguns autores trabalham isso como uma forma por o período imperial, uma forma de distinção a partir da educação, né? A Mariana Moase trabalha muito bem isso. E em Campos não vai ser diferente, né? Se a gente olhar o Asilo da Lapa. Os argumentos apresentados por Paraíba para justificar tal incumbência, ou seja, ao doutor Portela, estão atrelados a virtudes pessoais do próprio Francisco Portela, né? Dono de uma biografia considerável para os homens da região. É importante salientar que ele não era campista, ele nasceu no Piauí, enfim, mas depois fez carreira em Campos, mas ele não era campista, ou seja, já não era um membro da tradicional elite campista, né? A gente tem na verdade, eu acredito que nem o Paraíba não seja, eu não vi registros de nascimento do Paraíba em Campos, é uma coisa que eu procuro encontrar isso há muito tempo, eu não vejo uma assertiva em relação a isso. Então, esse tipo de coisa é muito importante para olhar nesses estudos, né? Digamos, um estrangeiro que consegue fazer carreira numa sociedade tão tradicional como é a campista, né, ali no século XIX. Médico caridoso e político, participante ativo de comissões da Câmara Campista para o combate às epidemias do cólera em 35 e 67, entre outras, né, e aí ele já começa a expandir, né, a sua atuação, não só no sentido como médico, mas também eu vou fazer um parênteses aqui. A categoria de médico ganha muita importância no século XIX, né? Depois que a gente tem aí, nos anos 20, 30, a fundação da Academia Imperial de Medicina, é muito importante a atuação desses homens, né? Você tem... a ala médica começa a ganhar espaço na opinião pública, então... Não é à toa que o Paraíba também vai tentar se aproximar não só de homens poderosos, grandes proprietários da região, mas, sobretudo, esses profissionais liberais, né? Aí todos são liberais, né? Você tem médico, você tem advogado. Então, isso é muito importante também observar para o século XIX. É uma mudança significativa se a gente olhar os irmãos, por exemplo, que acontecia nas Misericórdias no século XVIII. Né, você tem uma questão aí de nobreza, né, de irmãos de primeiro e segundo fórum dentro da Misericórdia. No século XIX, você percebe profissionais liberais. Em 47, a gente tem a distribuição de muitos títulos em Campos, né, a primeira visita de Dom Pedro, mas os profissionais liberais passam a ter mais espaços nessa opinião pública, né, e nesses espaços de mandos, como é o caso da Misericórdia. Bom, do ponto de vista político, a participação do médico em sociedades filantrópicas, bem como sua atuação enquanto respeitado político provincial, ele era deputado, né, levariam-no ao cargo de primeiro presidente do Estado do Rio de Janeiro, do futuro Estado do Rio de Janeiro no período republicano. Então, a gente percebe muito bem esses campos atuando de forma muito forte, né, na representação provincial, né, elegendo deputados e enfim, né, dentro desse espaço, que já, digamos, extrapola a cidade, né, já vai para a capital da província, na época, Niterói. Bom, no movimento inicial, ou seja, eu já digo em relação à fonte, no registro de entrada dessas meninas, no movimento inicial se destaca os 7 primeiros matrimônios
dessas jovens expostas campistas que ocorre com irmãos da Santa Casa de Misericórdia, os quais igualmente figuram como padrinhos nas cerimônias, né? O que para alguns poderia ser um simples detalhe, né? Ah, alguns casaram com essas expostas e, né, são padrinhos também, né? Pois é, mas não é simples detalhe. A gente percebe a aproximação desses homens a partir desse espaço, nessa esfera de poder muito expressiva, né? Não é à toa que muitos acabam ascendendo. O primeiro eu já disse, né, que é o Dr. Portela, o segundo agora vem em seguida, né, que é o caso do médico do hospital. Bom, a partir das fontes, inferimos que essas moças já passavam, né, dos 20 anos, e isso, essa idade também tem a ver com o tempo delas dentro da misericórdia, né, porque inicialmente a Santa Casa não tem um recolhimento, esse recolhimento só vai ser fundado, o primeiro recolhimento da Santa Casa, em 1849, e vai ser uma estrutura interna, né, eles fizeram ali, né, um tanto às pressas, né, vai ser um espaço muito pequeno, muito precário, e essas meninas permanecem dentro da Santa Casa de 49 a 64 nesse pequeno recolhimento, e a partir de 64, com a fundação das ilhas, são transferidas, né. Então, algumas chegam a essa nova instituição datando mais de 20 anos, né, acho, se não me falha a memória, uma casa com 28, inclusive, né, uma idade muito à frente do que depois a gente vai perceber que vai se tornar a dinâmica, né, dos casamentos. Passados 20 anos, além de possuírem habilidades domésticas básicas, como lavar, cozinhar, engomar. É interessante porque, com a entrada do médico Cecioso Moreira de Sá como mordomo do asilo, né, isso com o aval do Paraíba, haverá uma mudança, né, então eles passam a colocar mais atividades para essas meninas, então não só as atividades básicas domésticas, mas outros trabalhos um pouco mais elaborados, como aprender a ler, escrever, colocar mais professores, crochê, tricô, que são atividades um pouco mais elaboradas para essa educação doméstica que elas passam a receber a partir de 66, é uma mudança bem significativa, digamos, no cronograma de atividade para essas meninas. Bom, tais matrimônios, né, podem ser considerados como movimentos de mobilidade social ascendentes de mulheres oitocentistas educadas para se tornar esposas e mães, né, uma discussão sobre isso também, o papel das mulheres em meio ao império, para digamos, conceder e dar ao Brasil cidadãos, né, a prática, como posso dizer, essas instruções para se tornar mães e boas esposas, né? Afinal de contas, elas... Oi. Faltam 2 minutinhos, 1 minutinho. Tá, só um minuto, já tô acabando. Eu achei que eu ia falar tão pouco, tô falando muito, desculpa. Bom, quanto aos noivos e padrinhos dela, tratavam-se de homens de respeitabilidade, né, como os confrades da misericórdia, camarários e membros de importantes sociedades filantrópicas locais, né. Esses vínculos individuais acabam se entrecruzando com aspirações, arranjos pessoais e institucionais, também simbólicos, né, tanto no âmbito local, provincial, gerando movimentos de exposição na hierarquia imperial. Eu vou passar um pouco aqui o médico, né, porque já falei um pouco dele. Por fim, o José Fernandes da Costa Pereira, ele é sucessor do Paraíba, né, o Paraíba fica de 1860 a 68, e a partir de 68 a 71, né, esse advogado, que até então advogado da instituição, passa a ser provedor, né, então ali a trajetória dele expressa muito bem isso, né, e reitera que a misericórdia campista é palco não apenas de contendas, né, enfim, mas também de alianças políticas, né, observa-se o exemplo do exercício de cargos públicos por ele exercido, né, ele foi 5 vezes presidente de diferentes províncias do Império, e em 1874, desculpa, ele chega a ser ministro da Agricultura, né, além de pertencer ao Conselho do Imperador e ser cavaleiro da Ordem de Cristo. Era, ademais, importante proprietário rural, ele participa ativamente em 55 da proposta, né, de uma província dos Goitacazes, né, bom, enfim, vou encaminhar para as conclusões.
Bom, os fóruns dos acertos entre esses homens eram as irmandades e sociedades filantrópicas, as quais serviam para legitimar suas aspirações e posições clientelares de poder econômico e político. Depreende-se, portanto, que as ações protagonizadas na Misericórdia Campista e no Asilo da Lapa marcam uma continuidade e prevalência de um espaço político oitocentista. Ainda que já existissem outros palcos associativos e políticos, como as sociedades beneficentes, estas pias instituições eram importantes locos de tessitura da autoridade e prestígio locais, cujos tentáculos se estendiam pelas províncias. Trata-se de dar continuidade a antigas estruturas clientelares, no entanto, né, enfim, ressignificá-las, né, ao longo do segundo reinado. Obrigada, desculpa um pouco a demora. Não, só um minutinho que passou. Bom, a gente agradece, né, eu agradeço, Laírpe, todo mundo que está ouvindo. Só queria fazer algumas considerações, não vou fazer perguntas, porque eu conheço bem o trabalho das duas, né? Com relação ao trabalho da Fernanda, eu fiquei bastante satisfeita de ver como a pesquisa da Fernanda avançou. Mais do que o avanço da pesquisa, essas participações da reunião, a Fernanda vem participando das reuniões do Laírpe desde o final do ano passado, né, assiduamente, e tanto do Laírpe, mas principalmente do GIAR, né, e isso já, quando ela me mandou o resumo, eu já notei a maturidade, né, historiográfica que ela adquiriu, a questão mesmo da discussão sobre criminalidade, sobre os códigos, né, as relações que hoje, né, lendo o texto e ouvindo a Fernanda falar, ela já está bem mais madura para fazer essas relações entre o que a gente vem discutindo nos GIAs, reuniões, realmente, o estudo da historiografia, o estudo da teoria é muito importante, porque a gente tem a fonte, a gente tem a ideia, né, como a Fernanda mesmo disse, chegou lá, Cláudia, eu estou com a fonte, e o que a gente faz? Foi bem no início mesmo, lá estava sendo montado, a Fernanda e eu, né, nós duas estamos muito perdidas com relação a essa temática, e a Fernanda teve muita dificuldade assim, para agregar, né, a gente tinha muito pouca coisa escrita sobre isso, mas ao longo do tempo, depois que ela defendeu, ela continuou estudando, isso é muito importante, e as participações nas reuniões, pelo que eu estou vendo como orientadora, né, e ela como membro dos dois grupos, tem sido fundamental para o amadurecimento da pesquisa, e eu estou bastante feliz com isso, pelo que ela apresentou, e já conversamos, né? Ela vai dar sequência para ano que vem pensar no mestrado, e ainda arrisco a dizer que pode ser usado só essa fonte ainda, porque tanto que você amadureceu hoje com essa discussão, a gente tem muito mais coisa para fazer. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Então, é um tema importante, né? Que contempla a questão da criminalidade, né, a questão do próprio conceito de crime, né, que isso é muito importante para as pesquisas, para as minhas pesquisas hoje. O que era crime? Como era visto o crime que a Fernanda estudou? Né? Não é um crime de pedofilia, não é um crime de estupro de vulnerável, e ela foi lá nas fontes, lá nos artigos do Código, procurar como que isso poderia ser entendido de acordo com as leis da época. Isso é bem legal, né? E também chama atenção para a questão da opinião pública. Como que o monitor campista fez a diferença na questão da investigação desse crime, né? Porque antes de virar uma investigação, saiu no jornal. E aí, a partir do escândalo que o monitor campista causou, eles foram, a justiça de primeira instância lá, a instância criminal, foi obrigada a investigar. E o processo é muito rico, sempre levanto, né, quem está estudando criminalidade, os processos crimes, pensar os exames de corpo de delito, né, e as autópsias também, porque são documentos riquíssimos. Com relação à pesquisa da Mariana, ela já falou quase tudo, né? Quem acompanhou a live lá com a gente, lá do arquivo, viu que Mariana percorreu um caminho muito bem linear, né? Um caminho linear, muito bem estruturado, desde a iniciação científica lá, também a gente foi na Santa Casa de Misericórdia, fomos, enfim, né? Não vou entrar em detalhes, mas foi uma experiência muito traumática. Documentos inéditos, tem muita coisa lá ainda para ser pesquisada.
E Mariana seguiu, assim, a pesquisa dela saiu do PIBIC, foi para o TCC, saiu do TCC, foi para a dissertação de mestrado, e agora está numa tese de doutorado, e tudo se completando e amadurecendo, né? O trabalho de Mariana hoje é muito maduro, e isso se deve muito à dedicação dela como pesquisadora, como historiadora, como aluna, né? Agora como de mestrado e doutorado. Enfim, só parabenizo as duas e fico orgulhosa de ver o caminho que vocês estão percorrendo. Agora a gente vai abrir para perguntas, comentários, enfim, né? Fiquem à vontade. Eu gostaria. Posso me inscrever? Pode falar, Iago. Bem, primeiramente, assim, parabenizar demais as pesquisas, né? Eu estava lendo aqui o resumo, eu falei, caramba, né? Quanta coisa interessante pode ser tirada dali, e, enfim, são pesquisas maravilhosas, e é isso. Bem, assim, eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda. Fica tranquila, Fernanda, não é nada demais. Assim, até falando, né, complementando aí o que a Cláudia disse, né, de ser uma fonte que você pode levar, né, e trabalhar. Aí me deu uma curiosidade na hora de ler o pedaço, né, da matéria do jornal que você disponibilizou no resumo. Se você tocou isso na tua pesquisa, né, já agora com o TCC, ou se você pretende, de repente, levar, né, essa fonte e pensar também nisso, que é a questão de como que o jornal, a opinião pública, que a Cláudia acabou de dizer, como que eles se articulam também entre as elites, né, para criticar outras elites locais dali, né? Porque, assim, a justiça de primeira instância, né, é uma justiça eletiva, né? Então, tem eleições, então, tem interesses ali. Então, se você percebe também, né, essa questão da denúncia também como uma forma de demonstrar uma falta de administração, né, nessa área policial, na área jurídica administrativa. Eu não sei se vocês estão me escutando ainda, porque deu uma travada aqui na tela. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, sim, é porque deu uma travada aqui. Enfim, então, acho que deu para pegar essa parte, né, Fernanda? Né? Se você toca nisso, nessa pesquisa, ou se pretende, de repente, observar essa questão envolvendo a administração da justiça propriamente dita. E um comentário que gostaria de fazer em relação ao trabalho da Mariana, na verdade, assim, acho que a Mariana sabe, eu estou junto com a Cláudia, né, na iniciação científica, pesquisando a Santa Casa, e é engraçado, né, como que a sua fala é bem-vinda, porque nos ajuda a complementar a nossa discussão, né, a gente está tendo uma discussão ali, no século XVIII ainda, sobre a questão dos enterramentos, né, disputas de enterramentos e tal. E um dos argumentos utilizados pelo pároco, né, que faz a representação contra a Santa Casa, né, contra os excessos da Irmandade, foi a de que não tinha ainda Casa dos Esportes, não tinha a roda, né, dos esportes, não tinha ainda a instituição de acolhimento. Então, é interessante, porque isso acaba nos levando a perceber como que o início realmente é a Irmandade, apesar de ser uma instituição com prestígio, ela teve dificuldades iniciais, né? Esse pároco fala que a Irmandade estava endividada, né? E não tinha como, e mesmo assim ela rogava privilégios, mesmo não tendo condições financeiras ainda, né? Enfim, e aí, inclusive, num desses nossos documentos fala que a Irmandade pede terreno, por quê? Porque estão construindo a sua capela lá, mas ainda o dinheiro era muito pouco. Então, ou seja, a sua fala foi bem-vinda porque mostra como que eles tinham direito sobre a roda dos esportes, mas eles só começaram a utilizar só lá na década de 40, 50 anos depois. Né? Então, enfim, acho que é só um comentário mesmo, e se você quiser comentar também, fica à vontade. Então, a gente agora passa a palavra para a Fernanda, depois para a Mariana, depois Suzana faz a pergunta, e a Thaís também, né? Thaís quer fazer também. Fernanda, primeiro, depois Mariana responde. Então, Iago, obrigado pela sua pergunta e contribuição. Olha, para ser bem sincera, eu não tinha pensado por esse ponto, só que eu achei bem curioso levar para essa questão de eu analisar a questão do jornal nessas conversas entre as elites e como elas queriam circular a notícia
e também como forma como você falou, de crítica a essa administração, tanto da justiça como a questão também policial. Me deu bastante ideia e vai me ajudar bastante também a informar para o meu projeto de mestrado, que estamos aí para isso. Obrigada. Mariana? Pronto, ligou. Pois é. Esse é uma briga interessante, né? Logo no começo da misericórdia. Porque a Irmandade, ela em 1786, né, tem ali a questão do terreno, aí tem o templo, né, que a gente consegue ver em fotografias mais antigas, né, do que era o prédio da Santa Casa. Mas é interessante também observar como que se deu a própria formação da Irmandade, né, isso não me dediquei. Isso é muito importante, porque normalmente quem faz parte da Irmandade, que acaba se tornando mais poderosa e traz para si a responsabilidade de fundar uma misericórdia, indo lá pedir o aval régio e tal, a gente tem que entender como é que foi isso em Campos. Eu não estudei isso, não, é muito interessante essa questão. Em relação aos enterros, sempre foi um problema, porque em 55 a gente tem um novo cemitério, né? E eu lembro que, acho que no relatório de 64, Paraíba fala isso, porque eles nunca chegavam num acordo. E aí a gente vê claramente uma briga de jurisdição, né? Porque a Irmandade da Misericórdia é laica, né? E aí quem está administrando esse novo cemitério, que é um Campo Santo? Tanto que a maioria das irmandades que tem ali são religiosas, né? A gente olha ali o cemitério. Tem um trabalho, Iago, muito bom, foi lançado há pouco tempo, é uma tese defendida na Unirio, da Conceição Franco. Se vocês quiserem, depois eu passo aqui, eu estou com a tese, ela estuda justamente a fundação do cemitério em Campos, então ela passa pela misericórdia, né, como que eram os primeiros enterramentos e tal. Eu vi uma discussão na misericórdia também, aí o Paraíba querendo mais fontes de renda, né, porque a gente tem um problema, as misericórdias, aí não só brasileiras, portuguesas também sofrem um problema muito grande no século XIX, diminui os legados. Então, elas tentam, de todas as maneiras, tentar fontes, e uma das propostas dele era justamente voltar um cemitério para escravos, ou seja, porque ia ser pago, né? É uma discussão muito boa, mas a Conceição acaba abrangindo tudo isso. Se quiser, depois eu passo aí para vocês. É muito bom o trabalho. Obrigada. Agora, Suzana? Ok. Bom, eu primeiro queria parabenizar ambas. Eu conheço melhor o trabalho da Fernanda, eu fui banca na defesa do TCC da Fernanda, um trabalho de grande qualidade. Aliás, isso é uma coisa, Cláudia, que nós podemos pensar, porque agora a Alba fez o comentário aqui que ela gostaria de conhecer o trabalho da Fernanda, e nós podíamos pensar em fazer um banco de TCCs, de PDFs de TCC do laboratório, dos alunos que já foram vinculados ao laboratório, enfim. Porque eu sempre falo isso, eu vou repetir com o que vocês já comentaram aqui. Boa parte dos meus melhores amigos e colegas de trabalho hoje são meus ex-amigos e colegas de trabalho de laboratório na época da minha graduação. Cada um foi fazendo a sua vida profissional, indo para universidades no Brasil todo, e a gente mantém contato. Isso é muito bom quando a gente precisa de pareceristas para revistas, né, Cláudia? Mas é bom também para quando a gente quer fazer uma troca, quer conhecer, rever o trabalho de um colega. E esse nosso ambiente é muito importante, esse debate é muito importante, ele é saudável, ele é necessário e ele facilita muito, porque se você encontrar num arquivo um documento que você sabe que é do interesse de um colega de laboratório, você já pode avisar, não é fazer a pesquisa pelo colega, mas é falar, olha, encontrei algo que pode te interessar, esse caminho é muito saudável, é colaborativo, a gente não está aqui para roubar o lugar de ninguém, cada um está construindo o seu próprio espaço acadêmico, então isso é muito bom. Com relação ao trabalho da Fernanda, e essa sequência, Fernanda, que você deve dar,
para um mestrado, que você deve seguir. Eu logo, pensando no seu trabalho, é uma coisa muito Foucaultiana, né? Vigiar e punir. O papel do jornal é uma coisa de vigilância também. E aí eu te pergunto, o tempo que você esteve como estagiária no Arquivo Público Municipal, que te permitiu um acesso mais rápido, mais fácil a esse processo especificamente, e aí eu pensei aqui, História Social da Criança e da Família, do Philippe Arrier. É muito isso, é de você construir ou tentar desvendar a construção da ideia de infância ou de ser adulto, de ser uma mulher criança ou ser uma mulher adulta nesse período, através de processos. Então, você pode fazer um casamento entre justiça e gênero muito interessante. Como a sociedade percebia as mulheres através da justiça. E aí, assim, eu fico pensando, você tem um processo do início do século XIX. Será que... Não, é 1870 e pouco. E será que você consegue um processo nos mesmos termos ou de aproximação num outro período para tentar fazer uma análise comparada de como a sociedade... Ih, travou, Suzana. Eu fiquei assim também, né? Travado. Suzana. Não, você não ficou, não. Não, é porque para mim, para vocês, não apareceu nada. Suzana, travou muito. Voltou? Voltou agora. Então, Fernanda, a minha questão... Travou de novo. Travou de novo. Não sei se ela está ouvindo a gente. Não sei se é a internet. Poxa, essa é a semana dos problemas da internet, hein? Impressionante. Acho que é melhor ir... Vamos fazer o seguinte, a gente vai passar agora para a Thaís, depois Suzana termina. Thaís? Tá aí, Thaís? Oi, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda também sobre o trabalho dela. Na época eu acompanhei a pesquisa dela, mas nunca tive a oportunidade de perguntar. Eu queria saber se ela leu outros jornais, outras edições desse jornal que talvez possam ter publicado a repercussão do caso, né? Se teve alguma continuidade no processo, se alguém continuou ainda citando sobre esse caso na época, né? Se saiu em outras edições. Basicamente é isso que eu queria saber. Pode falar, Fernanda. Então, na época, o monitor campista, ele saía por mês. Mês não, quinzenal. Então, eu li as 2 primeiras quinzenas de setembro, e como o processo foi arquivado em outubro, eu procurei também ver a edição de outubro de 1879. E não, a única notícia que aparecia era essa que eu coloquei lá no resumo, que é o que aconteceu aquele crime, sobre o assassinato do réu, sobre como estava a menina. Eu não achei mais essa notícia, não sei se nas edições posteriores é que eu investiguei poderia ter sido citado, mas como o meu tempo de pesquisa era pouco e eu precisava também saber mais da teoria, eu só olhei o mês de setembro e outubro, que era o que citava no processo crime. Mas é uma boa mais para o futuro eu procurar saber. Obrigada pela contribuição. A Alba quer falar? Sim, parabenizar os trabalhos, achei os dois muito interessantes. E eu escrevi no chat, né, que eu queria ler o trabalho da Fernanda. No começo da graduação, eu estagiei lá no arquivo, né, então eu tinha acesso a essa sala. Só que, assim, eu estava no primeiro período, então a gente, às vezes, quando tinha um tempo, ia para a sala, ficava lendo os processos. Eu nunca li nenhum trabalho com essa documentação, então eu gostaria de ler o trabalho dela por isso, e também porque no resumo ela colocou lá a notícia e vem dizendo que a fazenda era
Cachoeiras do Muriaé, não é isso, Fernando? Nessa época do arquivo também, eu li, eu sempre acompanhando, né, o monitor campista, nesse período aí do trabalho dela, e eu vi uma notícia que Dom Pedro II tinha ido na inauguração dessa construção da estrada de ferro, e depois eu fui buscar para saber onde que era essa visita dele, até há uma disputa aí de localidades para saber onde que Dom Pedro teve, né? Se foi em Talva, se foi em Cardoso. E aí eu nunca consegui confirmar isso, mas me parece que Cachoeiras do Muriaé hoje é Cardoso Moreira, né? Então talvez o trabalho dela também me ajude Fernanda, quer sanar essas questões. Alba, então, é isso mesmo. A fazenda em Cachoeira do Muriaé, onde é Cardoso. E acredito que pode ter sido perto dali, pela inauguração de uma das partes da Estrada de Ferro do Carangola. E eu te mostro o meu trabalho para te ajudar, e a gente fala sobre isso. Obrigada pela sua contribuição também. Suzana retornou, agora Suzana vai Gente, concluir. eu voltei, desculpa, tem uma obra da prefeitura aqui na minha rua e a luz está oscilando, a internet está oscilando, o mundo está oscilando, mas voltando rapidamente, o que eu estava perguntando para a Fernanda é se ela encontrou ou se ela acha que existem outros processos com esse mesmo teor em outros momentos, pensando no século XIX, ou antes ou depois, do que ela trabalhou, para tentar fazer uma análise comparada da mudança da percepção do papel ou de como as mulheres eram tratadas, mulheres crianças, mulheres adultas, através da justiça. Aí, assim, porque eu concordo com a Cláudia, não é que o processo tenha se esgotado, você pode dar continuidade a ele, mas se você tiver, quem sabe, um outro com teor parecido para fazer uma análise comparada, pode enriquecer muito. E para Mariana, você tem uma situação diferente, a Cláudia já tinha mencionado da dificuldade de pesquisa nesse ambiente, nesse lugar, e eu me deparei com uma realidade muito diferente quando eu fiz uma pesquisa na graduação no Hospital de Caridade em Florianópolis, que também é administrado por uma irmandade, ainda hoje, de homens bons da alta sociedade florianopolitana, e o hospital é um hospital do final do século XVIII, o último quartel do século XVIII, era a casa de caridade também da Roda dos Dispostos, mas eles tinham interesse em construir uma memória e preservar a memória, então eles patrocinaram pesquisas. A gente fundou um museu sacro dentro da capela do Hospital de Caridade e tinha muito acesso à documentação. E eu não conheço nenhuma pesquisa local do jeito como que você fez, que a Cláudia desenvolve. Eu acho que os estudantes de Florianópolis estão perdendo um nicho de pesquisa muito interessante. Mas aí eu fico pensando, quando você fala nessas possibilidades todas de pesquisa e nesse grande leque, na verdade você está fazendo uma grande história social do papel desses homens, especialmente dessa alta sociedade, que era bonito ser caridoso, né? Era um sinal de status também ser caridoso. E como isso era construído em Campos. Então, eu acho que você tem, para além da questão dos processos, da justiça, essa questão da história social, de como a região, como os grandes nomes da região se percebiam como bons, como caridosos, eu acho que é um nicho de pesquisa também muito interessante. Você já está no doutorado, já tem um caminho bem definido, mas eu acho que sempre dá para fazer gancho. Você pode, a partir do doutorado, depois abrir portas de pesquisa também em relação a isso. Eu acho que você está super de parabéns, fez uma trajetória incrível, construiu uma trajetória muito interessante. Bom, Fernanda responde primeiro. Sim, então, Suzana, você perguntou se teria outros crimes de estupro ou defloramento anteriores e posteriores no século XIX, não. O único que eu achei foi esse. E ainda bem que eu só trabalhei com um mesmo, porque
eu queria trabalhar até com o anterior, até pela linha temporal que a Cláudia gosta de trabalhar, que é o século XVIII. Eu também queria ficar no século XVIII, porque eu me senti mais confortável, mas eu só achei esse do final do século XIX, e lá no arquivo são poucos processos, crimes de estupro e defloramento do século XIX, que é a caixa 1 que tem lá, e são bem menores. A caixa 2 adiante, que vai para o século XX, tem bem mais. Então, eu tenho mais, tipo, 10 ou 11, não lembro exatamente a quantidade, de processos crimes, mas já são de mulheres brancas, já pega outras características que eu acho que não se relacionam muito, porque... Mas talvez possa ser justamente essa ponte, como elas eram tratadas de formas diferentes, né? Pode ser uma... Deixa eu fazer só uma ideia inicial. A gente tem muitas sugestões para dar para os trabalhos dos outros. A gente tem o caso que a Fernanda analisou. Assim, hoje, sem cometer anacronismo, só para dar um exemplo, hoje seria um crime de pedofilia, né? Eu tenho mais 2 orientandas que trabalham com crime de estupro e defloramento. E é muito legal, assim, nenhum até agora na primeira metade do século XIX. Tem a Fernanda, tem a Ana Luísa, que inclusive hoje é mestranda na Fiocruz, e está trabalhando com processo crime de estupro, né, de uma, eu acho que é uma menina de 18 anos ou 19, que, enfim, o exame de corpo de delito é muito detalhado, né? O médico cita tratados, né, de medicina, que é numa época em que, como a Mariana falou, a questão da medicina já tá mais amadurecida a partir do final do século XIX. E tem a Kimberly, que eu acho que ela não está aí hoje. A Kimberly está sempre nas reuniões, que está trabalhando com o processo de estupro da década de 30 do século XX. E aí é muito interessante, eu, assim, orientando esses 3 trabalhos, né, cada um ao seu tempo, como a legislação é lenta, né, nessa questão de estupro, de defloramento, da questão da mulher, inserida numa sociedade que, como a Fernanda citou muito bem, citou o Ilmar Roloff é uma referência muito grande para a gente nesses estudos, a questão da boa sociedade e tal. Então, é muito lento, né? Eu vendo o estudo da Kimberly lá na década de 30 do século XX, pegando o de Ana Luísa, que está lá nos primeiros anos da República, se não me engano, é 1892, 93, e o da Fernanda. A gente vê, embora o da Fernanda envolva uma criança, mas a gente vê que pouco se avançou, né? E aí, se a gente voltar, então, no Código de 1830, então, e nas ordenações... o livro 5º, a gente fica mais apavorado ainda. Enfim, era só isso, né? Agora, então, quer dizer, é muito bem-vinda essa questão de comparação, né, Suzana? Porque, principalmente na longa duração, pensando na questão da legislação, né? Era aquilo que eu estava te falando do projeto para ano que vem, né? Para a gente alargar esses entendimentos sobre justiça, acho que Suzana se foi de novo, sobre legislação, sobre justiça, e como isso se relaciona não só com a questão dos magistrados ou da lei em si, mas com cidadania, né, com o gênero, com a condição da mulher, com a questão social. Isso é bastante interessante. Mariana, agora tenho que responder Suzana, e Suzana não está aí. Suzana caiu de novo. Pois caiu, né? Suzana? Bom, enfim, você começa a falar e... Tá certo. A Suzana chamou atenção, né, para o caso dela em Florianópolis. Então, a questão com a entrada nos arquivos das misericórdias, isso não é uma característica só de Campos, né, que isso fique bem claro. O problema para entrar nas misericórdias ocorre no Rio de Janeiro, ocorre em outras misericórdias né, das capitais, enfim, em Portugal, possivelmente isso também ocorre. Por quê? A gente tem uma questão aí muito simples, é o público e o privado. As irmandades, elas têm o direito de manter esses arquivos simplesmente só para os seus membros. É um direito, né? Verdade. Então, é uma questão de conversa, né, enfim. Bom, a iniciativa que a Suzana falou aí, em Florianópolis, eu achei ótima, mas iniciativa semelhante aconteceu em Campinas, né? Você tem um hospital lá, esses dias eu estava lendo um artigo muito interessante de um colega de Campinas,
que todo o acervo, né, a Irmandade destinou à Unicamp, para que a Unicamp administrasse. Então, os pesquisadores, os pesquisadores lá trabalham com demografia, né, então eles analisam de forma, dentro dos seus parâmetros teóricos, ali a questão do hospital, a entrada, a saída, enfim, né, doenças, enfim, mas a partir do ponto de vista demográfico. Então, o problema que se tem em campo, se tem em outras misericórdias também, né? Enfim, público e privado é muito complicado. Quanto à questão de história social, sem dúvida, né? Por mais que eu esteja num programa de história das ciências e da saúde, né? Normalmente quem estuda lá assistência, como uma colega que defendeu há pouco uma tese, a Daiane, a Cláudia sabe quem é, a Daiane Rossi, ela estudou um hospital no Rio Grande do Sul, né, ela dialoga muito com história social, né, é impossível isso não ocorrer. Hoje, a minha pesquisa acaba se encaminhando para pensar os ideais de pobreza para o século XIX, né, enfim, né, o diálogo sempre vai continuar. A relação desses homens é muito importante, não só do ponto de vista social, e aí história social, mas também político, né, a gente saber que muitas dessas ações, muitas vezes acabam ajudando, né, avançando em algumas medidas assistenciais, ou às vezes retrocedendo, como eu pude ver em discussões nos relatórios, né. Eu acho que era isso, agora a memória está falhando um pouco, acho que era isso que a Suzane tinha pontuado, Suzana tinha pontuado, não? Sim, isso mesmo, Mariana. A minha internet está péssima, mas eu voltei, eu peguei a sua resposta. Não, é isso mesmo, porque você está num programa que acaba parecendo muito definido, mas como pesquisadora você pode fazer o seu caminho, né, e ampliar, isso é ótimo. Sim, sem dúvida. Bom, gente, a gente já está com mais de 1 hora de reunião, né? Se alguém tiver mais algum comentário sobre os 2 temas, sobre uma pergunta para cada expositora de hoje, se não tiver, a gente já pode ir encaminhando para encerrar. Queria agradecer muito mais uma vez, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente estar reunido sempre no LAIRP, né? O LAIRP é um laboratório aconchegante que a gente foi construindo aos poucos, né? E aí hoje a gente tem aí um grupo de docentes e discentes em todos os níveis, né? Isso é muito legal. A gente já tem aluno nosso no doutorado, mestrado, graduando, iniciação científica, graduados, né? Isso é muito legal, porque aí a gente percebe que o trabalho ele tem que continuar, né? É um eterno aprendizado. E essas reuniões são muito importantes, eu reforço isso sempre, né? Reuniões de grupo de estudo, debates de textos, debates de conceitos. A gente precisa, nós professores, vocês alunos, a gente precisa sempre estar trocando essas informações, porque isso constrói, ajuda a construir essas bases, né, dos laboratórios, dos grupos de estudo, mas principalmente ajuda a construir as nossas perspectivas de análise, né, de pesquisa. E não adianta nada a gente ter fonte, né, sem ter essa base historiográfica, e vice-versa, né, porque somos historiadores, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos presentes, o pessoal que está aqui toda semana, quem não pode, toda semana não, toda quinzena, quem não pode estar, também está acompanhando a gente, o pessoal também do GIAR está sempre aqui também. Dizer que a nossa próxima reunião é daqui a 15 dias, Suzana, qual é o dia mesmo? Tá mudo. 25. Dia 25 de setembro, nós temos a apresentação de 2 trabalhos dos ex-orientandos da Isadora, que é o Paulo Vitor e o Fernando. É isso, né? Vão apresentar esse trabalho. E também, Cláudia, falar que a Isadora não pôde estar presente, mas que ela teve um problema por uma outra atividade que não pôde cancelar, mas que ela estará na próxima. Sim, Isadora está gravando Quem Tem Medo de Teoria, né? E a professora convidada é a Lúcia Bastos, então uma agenda super apertada, e aí o único horário que a Lúcia pôde foi agora. Paulo Vitor disse aqui que ainda é orientando, mas com relação ao trabalho, tu vai apresentar um trabalho já concluído, né? Foi isso que eu quis dizer.
Queridos, então, muito obrigada. É que o trabalho que eu tenho com a Isadora é continuidade. Aí eu sei que está sempre junto. Eterno, muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigada. Mais algum aviso, Suzana? Não, né? Queridos, até a próxima reunião. Beijos e o vídeo vai para o YouTube, tá? Para o canal do LAIRP. Acessem, se inscrevam, ativem o sininho para a gente poder compartilhar bastante, tá bom? Beijo, tchau.